É fácil dizer que nunca se deixaria seduzir pelas palavras de um tirano. Entretanto, o manual garante que seria seduzido. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Esse artigo foi sugerido e escrito por STF, revisado e narrado por Coreia com K. Atenção! Este vídeo não tem como objetivo influenciar os espectadores a se tornarem tiranos. Possui apenas como objetivo educar e alertar sobre a maneira como eles agem e manipulam as grandes massas. Como se tornar um tirano é uma série de 6 episódios da Netflix. Lançada em 2021, narra a história de 6 ditadores e analisa as melhores táticas que cada um usou para tomar e se manter no poder, criando um guia definitivo dos ditadores. Neste vídeo, analisaremos como o tirano mais conhecido, aquele pintor austríaco frustrado que conseguiu o apoio de toda a sociedade alemã, e como ele criou e desenvolveu seu movimento até a tomada total do poder. Aos 18 anos, Adolfinho era um artista fracassado. Após a morte de sua mãe, perdeu o apoio financeiro que tinha para perseguir seus sonhos de estudar belas artes. Por volta dos seus 20 anos, ele passou a frequentar um abrigo para mendigos, tirando pouco do seu sustento vendendo cartões postais que ele mesmo pintava. Mas como um mendigo que não conseguia se sustentar, conseguiu tomar o poder da Alemanha. Bem, para governar, você precisa acreditar que é capaz. Como dizem os coaches quânticos, você precisa acreditar e ser aquilo que acredita. Tática número 1. Acredite em si mesmo. Tiranos geralmente são dotados de uma autoconfiança exacerbada em suas habilidades de governar. Ditadores se veem como o centro do universo. Tudo precisa acontecer segundo as vontades do grande líder. Adolf não era o único ditador que se sentia especial. Segundo a lenda norte-coreana, quando o ditador norte-coreano Kim Jong-il nasceu, uma estrela brilhou no céu, um arco-íris duplo surgiu e o universo se tornou primavera. Já o ditador haitiano François Duvalier se proclamava um ser eterno, afirmando que os seus poderes voodoos causaram o assassinato do ex-presidente americano John Kennedy. Ademais, Adolfinho afirmava ter encontrado seu chamado divino 16 anos antes de tomar o poder, em 1918, nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Um dia, quando ele estava de guarda, ele teria, supostamente, ouvido uma voz estranha, o mandando sair de onde estava. Depois de obedecer à ordem, o local onde estava sofreu um tiro de artilharia que matou os seus companheiros. Quando se recuperava dos ferimentos em um hospital, Adolf recebeu a notícia de que a Alemanha havia perdido. Neste momento, ele perde completamente a capacidade de enxergar e das profundezas de seu desespero surgiu a visão do futuro de sua nação, o que confirmava para ele a certeza de suas habilidades sobrenaturais. Uma vez ele disse: "Sigo meu caminho com a segurança de um sonâmbulo, em direção ao meu destino." Este é o tipo de confiança que qualquer tirano precisa para sair em vantagem. Tática número 2. A indignação vende. Grande parte da legitimidade de um ditador é conseguida por sua suposta promessa de resolver os problemas da pátria e vingar-se dos inimigos nacionais. Intelectuais, liberais e imigrantes são frequentemente escolhidos como sendo os inimigos. Mesmo antes de assumir o poder na Líbia, Muammar Gaddafi fazia discursos inflamados contra a monarquia, chamando-a de corrupta, e foi visto como herói após dar o golpe e depor o rei Idris I em 1969. Em 1971, quando Idi Amin tomou o poder em Uganda, concentrou a culpa de todas as frustrações de seu povo em seu antigo colonizador, o Reino Unido. O caos socioeconômico da Alemanha pós-guerra foi gerado em grande parte pela hiperinflação, que em 1923 chegou a 29.500% ao mês, ocasionada, obviamente, pela impressão desenfreada de dinheiro, utilizado para pagar as compensações da Primeira Guerra Mundial. Em 1919, Adolfinho, já com 30 anos, conseguiu um emprego como agente da inteligência do exército alemão. Sua primeira missão foi investigar um partido com supostas ideias de cunho socialista, o Partido dos Trabalhadores Alemães. Será nas reuniões do partido que o pintor frustrado mostraria o seu talento na comunicação, discursando sobre como os judeus estariam destruindo a Alemanha. Em pouco tempo, tomou a liderança do partido,
o renomeando para Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, o infame NSDAP, sigla em alemão. Um ressentimento em comum une as pessoas, que encontram solidariedade e um líder forte que eliminará a ameaça externa. A estratégia mais antiga e eficaz do Estado é sempre a falsa promessa de segurança. Tática número 3. Seja um homem do povo. A estratégia mais eficaz para alcançar a popularidade é a de se vender como um homem do povo. O Benito Mussolini, sempre que possível, relembrava em seus discursos a sua origem humilde como o filho de um ferreiro de um pequeno vilarejo. Muammar Gaddafi preservou suas raízes beduínas, pois utilizava roupas típicas deste povo, além de exigir se hospedar em tendas quando viajava. Quem seria melhor para governar uma nação do que alguém que sente o mesmo que seu povo? Para criar a imagem de um líder popular, Adolfinho não usava roupas luxuosas. Sempre era visto usando um uniforme ou terno simples. Parece até um nanico gordinho com tendências suicidas aqui do Brasil, não é mesmo? Tática número 4. Crie a marca do movimento. Nos anos 1920, o Partido Nacional Socialista ingressou na política alemã. Porém, havia uma enxurrada de outros partidos nacionais e extremistas de esquerda e direita. E assim, como um produto, o NSDAP precisou de uma estratégia de marketing para se sobressair, e o Adolfo da Alemanha era um propagandista nato. Ele, como ninguém, reconheceu a importância da imagem. Sabia que não bastava ser um líder carismático. O movimento precisava de uma iconografia também. Existiram poucos símbolos tão famosos como a suástica, despertando aversão ou fascínio a todos que a observam. A vestimenta também é muito bem explorada por um bom tirano. Desenhados por Karl Liebknecht e produzidos pela Hugo Boss, os uniformes conferiam aos seus usuários o sentimento de fazer parte de algo maior do que si mesmos, de um movimento, sendo esta uma estratégia recorrente em movimentos autoritários e coletivistas. O conformismo é uma das grandes metas que todo tirano almeja, e para atingi-la, devemos convencer o povo de que, na verdade, o conformismo é sinônimo de união. O ser humano é um ser gregário. Desde a pré-história, vivemos em grupos. O indivíduo sozinho era um alvo fácil, mas em grupo tinha mais chances de sobreviver. Tiranos sabem muito bem como usar isso em seus projetos de poder. Tática número 5. Monte a sua equipe. Ninguém governa sozinho. Para garantir o poder, o ditador precisa de uma equipe confiável que irá ampliar a mensagem e protegê-lo. O círculo interno de Muammar Gaddafi, constituído por agentes do exército, o ajudou a ampliar um golpe contra o rei da Líbia e formar um governo que iria se manter no poder por mais de 40 anos. No caso de Saddam Hussein, membros de sua família e de sua tribo formavam a sua base de apoio dentro do governo. Talvez seja interessante ter pessoas como Heinrich Himmler, um administrador experiente para gerir e expandir o movimento de forma eficiente. Ernst Röhm, um militar leal que pode recrutar outros para impor suas vontades à força. Rudolf Hess, um assistente de confiança para manter a agenda ocupada e registrar suas pérolas de sabedoria para a prosperidade. E Hermann Göring, um herói condecorado para ajudar a impressionar as grandes elites. Sempre fique atento a talentos que possam surgir e virar aliados. Conforme o movimento cresce, muitos de sua base podem se sentir tentados a desafiar a sua autoridade. Então, se apegue ao requisito mais importante na hora de contratar, a lealdade. Um líder só tem poder porque os outros o obedecem. Por isso, Adolfinho escolheu Joseph Goebbels como sendo seu seguidor mais leal e braço direito. O escolheu muito bem para este posto. 2 dias após o suicídio do pintorzinho frustrado, em 1º de maio de 1945, Goebbels e sua esposa envenenaram seus 6 filhos com cianeto e cometeram suicídio com a mesma substância logo após. Simplesmente não conseguiam imaginar um mundo sem o Adolfinho. Tática número 6. Escolha quando atacar. Conforme a hora da tomada do poder se aproxima, escolher o momento certo é de suma importância. O ditador precisa ter muita paciência antes de atacar. Quando Saddam Hussein ainda era vice-presidente do Iraque, passou mais de uma década formando um serviço secreto leal a ele antes de usá-los para derrubar seus superiores. Idi Amin infiltrou pacientemente membros de sua tribo, os Kakwa,
no exército de Uganda, que o ajudaram a derrubar o presidente Milton Obote. E Adolfo da Alemanha quase estragou a sua chance por ignorar esta importantíssima etapa no jogo do poder. Em 1923, o quase pintor tentou dar o golpe de Estado, que consistia na captura de líderes políticos da Baviera, mantendo-os em cárcere privado até eles abdicarem do poder. Foi um plano mal planejado, que terminou em trocas de tiros com policiais. A insurreição fez com que Adolfinho fosse preso e cumprisse pena na prisão de Landsberg. Foi nessa prisão que o quase pintor escreveria seu famoso livro, Minha Luta, em português, título mundialmente conhecido como o Manifesto dos Caras da Suástica. Porém, ao sair da prisão, as coisas só pioraram para ele. Para assumir o poder, tiranos precisam de intrigas e instabilidade para se venderem como a solução destes problemas. Porém, em 1924, a jovem República de Weimar dava sinais de recuperação no pós-guerra. Entretanto, Adolfinho tinha consigo uma dose apropriada de virtu, ou como chamamos aqui no Brasil, sorte. Pois no dia 24 de outubro de 1929, a Bolsa de Nova York sofreu o grande crash, que, conjugado com as atitudes keynesianas do presidente americano Herbert Hoover, causaram a Grande Depressão. Agora, com a situação econômica da Alemanha novamente em pleno declínio, o partido decolou em uma nova onda de popularidade, atingindo seu auge em julho de 1932, quando Adolfinho foi nomeado chanceler com 37% dos votos, assumindo o cargo no dia 30 de janeiro do próximo ano. O pintor frustrado finalmente chegou ao poder, porém, ele ainda não tinha o poder absoluto. Ainda era subalterno de um presidente. Assim, ele deveria começar a aproveitar as oportunidades de acumular poder que cruzassem o seu caminho. Para um bom tirano em ascensão, não existe uma oportunidade melhor do que uma crise. Para Adolfinho, essa chance foi o incêndio do Reichstag, em 27 de fevereiro de 1933. Vocês estão presenciando o início de uma nova era na história da Alemanha, disse Adolfinho à imprensa do partido, que na manhã seguinte publicou uma matéria acusando os comunistas pelo incêndio. Até hoje, não se sabe quem ateou fogo à estrutura, mas muitos historiadores concluem que o incêndio foi, na verdade, feito pelos carinhas da suástica para angariar apoio à causa. Mesmo pautado em rumores, Adolfinho exige que os ministros e o presidente Paul von Hindenburg assinem um decreto de emergência que ele mesmo formulou, transformando a Alemanha em um estado policial sob o controle dos caras da suástica. Com esse decreto, o quase pintor teria poder total para perseguir seus oponentes, banir todos os políticos que não o do pintorzinho e sufocar a imprensa. Ele finalmente encontrou a oportunidade certa para eliminar as liberdades civis e esmagar a oposição. 17 meses depois, no dia 2 de agosto de 1934, o presidente Hindenburg morre e nosso querido protagonista se torna tanto chanceler quanto presidente da Alemanha ao mesmo tempo. Agora, 16 anos depois, ele finalmente cumpre o destino da visão que teve nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial. Porém, ele estava apenas começando. A jornada de todo tirano rumo ao poder pode até ser percorrida de jeitos diferentes, porém passa pelos mesmos pontos de controle. O populismo e a omissão dos bons serve de grande auxílio a qualquer projeto de ditador. Mas não há arma mais poderosa para um tirano e perigosa para a liberdade quanto a falsa promessa de segurança. E adivinhe quem oferece isso? Bandido estacionário. A estrutura capaz de fazer com que qualquer ditadorzinho transforme num verdadeiro inferno uma sociedade inteira. Obrigado pela sua audiência. Se você gostou desse vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe em sua rede social. Se deseja ser notificado de outros vídeos, inscreva-se aqui no canal e depois clique no ícone da campainha. Até a próxima!